Já está? Eu não sei se está. Está. Bom, será que isto já está? Bom, olá. Não vou responder. Não. Então. Está bem. Então posso começar. Está muito bem. Olá, meus queridos. Estão bem? Pois eles não respondem. Não, não é agora. Está bem. Bom, eu espero que estejam todos bem, no conforto das vossas casas, muito aconchegadinhos. O meu nome é Amélia da Conceição. Amélia da Conceição. Amélia da parte da mãe, Conceição da parte do pai e deve ser pelo tio. É um deles. E eu fui convidada a participar neste desafio de contar uma história sobre a minha aldeia. É verdade. É verdade. A minha casa fica em Pragal. Pragal hoje é uma freguesia. Mas de antes, quando eu era uma jovem moça, uma ganapita, como a senhora Gates costuma dizer, uma ganapita, uma menina pequenina, Pragal era uma aldeia que tinha apenas 20 casinhas. É verdade. E nós conhecíamos Pragal como a palma da nossa mão. E eu vou-vos falar sobre um menino. Vou-vos falar sobre um menino que conhecia Pragal como a palma da sua mão. Não esta, a dele. A palma da mão dele. Ele conhecia muito bem Pragal. E eu fui desafiada a contar esta história, porque agora há estes desafios que se fazem uns aos outros, os amigos. E eu também tenho assim um grupo de amiguinhas. E quem me desafiou a contar uma história, a história da minha aldeia, foi a senhora Gates. A senhora Gates é muito minha amiga. Muito. Nós tomamos muito chá juntas, contamos muitas histórias uma à outra e vocês devem a conhecer. Que é a senhora Gates, é da história A Viúva e o Papagaio. E então eu desafio a senhora Gates a contar a próxima história. Tá bom? Sim, senhora Gates. Pois ela não responde. Pronto, responda em casa. É isso. Bom, então esta história é a seguinte. Esta história é sobre um menino que se chama Pedro Alecrim. O Pedro Alecrim era um menino muito querido e muito atencioso para com as pessoas à sua volta. Vivia com 2 irmãos, a Rosália e o pequeno Jacinto. O Jacintinho, eu lembro-me bem do Jacintinho. E os seus queridos pais, claro, viviam todos juntos. Os seus dias eram divididos entre a escola e a casa. Tendo a sua família algumas dificuldades financeiras, o nosso Pedrito ajudava no campo a cortar erva, lenha, ajudava com as ovelhas, ia à fonte buscar água e só tinha tempo para fazer os deveres de casa depois do jantar. Era uma tristeza. Por isso mesmo, não conseguia ser um aluno assim extraordinário, mas ele esforçava-se. Esforçava-se sempre que podia e gostava muito da escola, embora se interrogasse às vezes sobre matérias que os professores davam e também, sinceramente, não gostava de alguns feitios de alguns professores, como já aconteceu a todos nós, não é? Mas, bom, na escola havia um menino de quem o Pedro não tinha assim muita afinidade. Não conseguiam dar-se bem os dois, não conseguiam. Era o Luís. O Luís era um menino muito bruto e gozava muito com o Pedro. Dizia que ele devia estar na escola primária a fazer os ditados. Isso não se faz, não se pode
Mas bom, no entanto, no meio disto tudo, o Pedro tinha 4 bons amigos. O Martinho, a Rita, a Joana e o Nicolau. E este último era o seu compincha das aventuras mais aventureiras do mundo das aventuras. É verdade. Então, olha, eu até vos conto mais. Eu até vos vou contar uma aventura que eles tiveram assim em tempos que eu soube. A determinada altura, o Nicolau conversou com o Pedro sobre uma forma de ficarem ricos, assim cheios de dinheiro. Claro que esta conversa agradou bastante ao nosso Pedrocas, não é? Então, qual era a ideia? Eles criaram uma sociedade de venda de agrião e coisas que tais. O dinheiro que conseguiam angariar com a venda do agrião, eles guardavam tudo e numa latinha de leite seco, que já estava vazia, não é? Eles metiam para lá o dinheiro todo. E depois fechavam a latinha e iam até a um buraco que havia num carvalho e metiam a latinha lá. Olha que eles demoraram muito a encontrar este esconderijo. Mas como eles tinham muito medo que lhe roubassem o dinheiro, eles meteram lá naquele buraquito. E de quando em quando apareciam lá para contar se o dinheiro estava lá todo na latinha. E a verdade é que nunca desapareceu o dinheiro nenhum. Entretanto, com a chegada do Natal, eles abriram a latinha e decidiram dividir o dinheiro que lá tinha dentro. Para quê? Para comprarem, vejam só, para comprarem, era o quê? Com a chegada do Natal, eles dividiram o dinheiro para comprarem a lotaria do Natal. É verdade. Foram para casa e quando saíram os números da lotaria, imaginem só, não ganharam nada, perderam tudo, olha, todo o dinheiro ganho em agrião e meio agrião, olha, foi tudo por água abaixo. Tudo. Mas bom, eles lá decidiram que nunca mais se iam meter nessas coisas das sociedades e viveram as vidas deles como 2 crianças normais. Entretanto, certo dia, o Pedro chegou a casa e a mãe certo dia, o Pedro chegou a casa e a mãe disse que o seu pai estava doente. É verdade. Acabou por ter de ir para o hospital. Com isto, claro que o Pedro ficou muito preocupado, tanto com o pai como com a mãe, que não descansava em condições. Passava as noites em claro, preocupadíssima com o seu marido, o pai de Pedro. O nosso amigo teve então de ser um homem e tomar conta dos irmãos, dos animais, das lides domésticas e tinha de ter especial atenção pelo cavaquinho do pai. Cavaquinho, aquelas guitarritas pequenitas. É verdade. Este cavaquinho tinha um valor muito sentimental, sabem? O cavaquinho era utilizado pelo seu pai quando ia tocar nas festinhas da aldeia com o tio Trindade. Ai, o tio Trindade, opa! Ai, esta gente, lembro-me toda a gente desta história, eram tão meus amigos, é verdade. Eu lembro-me deles todos, eu é que já estou velhota, pronto. Bom, infelizmente, há um dia em que Pedro recebe a triste notícia que o seu pai acaba por falecer por causa de ter estado doente. Então a sua vida leva uma grande volta. Ele teve de ser adulto, mais adulto do que já era. Porque ele agora era o homem da casa e tinha de ajudar. Tinha de ajudar mais ainda.
Claro que, mais uma vez, arregaçou as mangas e ajudou a sua mãe a tomar conta da casa e dos irmãos. Desde esse momento, Pedro teve de desistir da escola, não é? E arranjar um trabalho. Chegadas as férias, Nicolau, o seu melhor amigo das aventuras mais aventureiras aventurescas, conta a Pedro que vai para Vila Nova de Gaia. É verdade. Vai para Vila Nova de Gaia, para a casa do seu irmão Casimiro, que lhe arranjou um trabalho num pequeno cafezinho. E o nosso amigo Pedro ficou assim um bocadinho tristonho, porque, na realidade, como eu já disse, Nicolau era o seu melhor amigo. E agora? Como é que ia ser as caminhadas? Eles antes andavam muito juntos na escola e as caminhadas do autocarro até casa e as aventuras aventurescas. Pronto, mas também não foi por isso que deixaram de falar, porque eles até trocaram cartas. É verdade, trocaram umas cartitas. O primeiro a enviar a carta foi o Nicolau e depois o Pedro acabou por responder. É verdade. Certo dia, o tio Trindade ofereceu trabalho a Pedro como um aprendiz de ferreiro e, em troca, ensinava-o a trocar as cordas ao cavaquinho e ensinava-o a tocar. E o Pedro aceitou a ajuda do tio Trindade e aprendeu a tocar o cavaquinho como o seu querido pai. Bem, meninos, eu não sei se vocês já se aperceberam, mas o Pedro vivia nos tempos diferentes do que temos hoje, não é? Pronto. Naquela altura era preciso ajudarmos muito os nossos pais. Ai, nós ajudávamos tanto. As meninas ficavam mais por casa a ajudar as mães. E os meninos iam para a terra com os pais. Mas às vezes as meninas também iam, não eram só os rapazes. Mas bom, Pedro é um grande exemplo de ajuda do próximo, amor e sacrifício. Estamos em tempos modernos e muita coisa mudou graças a quem esteja lá em cima. Muita coisa mudou. Mas nós temos de ser muito agradecidos pelo que temos e ajudar sempre que conseguirmos. Fico tão emocionada a falar do nosso Pedrocas. Bom, meus queridos, eu espero que tenham gostado, que tenham percebido a história, está bem? Um beijinho a todos vocês. E Senhora Gage, olha, não se esqueça que eu depois escolhi assim, está bem? Está bem, Senhora Gage? Tchau. Tchau, Senhora Gage.